Renan Santos compara a situação da Argentina com a do Brasil. Javier Milei, ele é um sopro de esperança na Argentina. A Argentina é um país, pessoal, assim, e é muito complicado, porque eu vejo essas discussões ideologizadas sobre economia na Argentina, fico sempre um pouco, né? Porque o caso da Argentina ele é um caso muito óbvio. A Argentina, ela, ao final do século XIX, ela já era uma das nações mais ricas do mundo. Buenos Aires era a Paris da América do Sul. A Argentina teve um influxo de imigrantes europeus, maiormente italianos, mas teve alemão, teve irlandês, teve inglês. Ela formou um melting pot dela ali, tá? Sendo, vamos dizer, um espelho quase do que aconteceu nos Estados Unidos em muitos termos. E aí a Argentina cresce e começa o século XX muito na frente do Brasil, dando um pau na gente. Imigração de países com um grau de desenvolvimento ok, um setor agrário forte, diversificado, exportador, grande produtor de carne já naquele período, formação de classe média e tal, um processo de industrialização nascente, só que entra aquela coisa, não sei se foi com uma migrantada italiana, aquela coisa do anarquista que teve aqui, eu sei que vai um processo, né, alta sindicalização, surge um populismo muito forte, esse populismo se dá daquela maneira transacional em que o líder populista fica dando coisas para os mais pobres, aí cria as leis trabalhistas, ele faz um modelo de negociação sindical que tinha na Argentina, em que praticamente o dono da empresa era refém dos sindicatos. Tinha negociações que aconteciam entre donos de empresa e sindicato, o cara do sindicato ia armado na reunião. A Argentina chegou neste nível. Tá? Então todos os pressupostos que levaram o país a ser um país de sucesso foram sendo desconstruídos e o país se tornou muito amarrado nos anos 40, 50, 60 em diante. E aí eles entram numa rota de colisão e de empobrecimento e de perda de infraestrutura, de investimento e de dinamismo econômico que, mesmo sendo um país letrado, um país que lê pra caramba, um país produtor de cultura, um país que nunca dispôs dessa pobreza extrema que nós temos aqui no Brasil, o país foi ficando para trás, ele foi morrendo lentamente. E aí a Argentina dos anos 40 até hoje se tornou um país velho, ultrapassado. Eu acho Buenos Aires um lugar lindo, mas é velho. E não é velho no sentido europeu, aquele velho, né, glorioso do passado. É velho, prédios antigos, não muito reformados, rua meio limpo, mas cansado, sabe? Aquele limpo, mas cansado. A Argentina virou isso. A aposta no Milei, logo após um desastre do governo Fernandes, foi uma aposta no sentido de, gente, tenta qualquer coisa. O Milei foi muito sincero. Eu vou botar medidas aqui muito duras, mas eu vou reverter toda essa tendência de décadas a fio, quase um século de autossabotagem que a Argentina entrou, pra gente voltar a ser o que nós éramos na virada do século XIX pro século XX, porque a Argentina foi sim um país dos mais ricos do mundo naquele período. Eu não sei dizer se ela foi de primeiro mundo, vamos colocar aí, mas ela foi um dos países mais ricos, sim. E, cara, ele teve um apoio entre os mais jovens muito claro, venceu as eleições, passou uma série de reformas, começou a tocar uma nova agenda econômica. Essa agenda econômica começou a apresentar os primeiros resultados, mas ela vem com um sacrifício grande. E os argentinos foram resistindo ao sacrifício. Aí veio dois elementos ruins. Resultados e dados de contas públicas não muito favoráveis a ele, mostrando que ele estava descapitalizado. E, ao mesmo tempo, uma eleição na região de Buenos Aires que não foi boa pra ele, em que ele perde pra esquerda. Aí fica, o Milei acabou, o Milei já era, tal. Cara, o Milei junta os cacos, faz duas coisas. Ele consegue um apoio do governo americano pra um swap cambial com peso e mais uma série de investimentos. E ele tem essa promessa ali do governo americano, condicionada a ele vencer essas eleições. E, ao mesmo tempo, ele próprio muda a linha. Antes era aquela Viva la Libertad, caralho! Né, era o slogan dele. Ele mudou pra uma coisa tipo assim, ou a Argentina vai com tudo pra liberdade, ou a Argentina retrocede e vamos quebrar. E aí ele vira o jogo e ele dá um banho nas esquerdas nessas eleições parlamentares. O partido do Macri também não vai mal, né? Somado a isso, ele tá numa posição bem mais confortável do que ele estava anteriormente. Não o suficiente para passar tudo o que ele quer, mas o suficiente para ele agora ter posições negociais melhores, para ele andar com a agenda dele. E é esperado que a Argentina volte a crescer no ano que vem. Se isso acontecer, duas coisas ficam claras. A primeira está estabelecido o primeiro sistema relacional na América do Sul de parceria com o Trump. Porque o Trump sempre foi assim, você vai lá pro CPEC, tira umas fotos com ele, aparece uns vídeos, puxa o saco do Trump e em troca ele te taxa. Vamos lembrar que o Bolsonaro fez exatamente isso. Ele foi no evento com o Trump em 2019. Trump, I love you, Trump, I love you. Aí o Trump é legal, vamos deixar eles. Acho que ele taxou o alumínio do Brasil na época. Eu falei, o quê?
né? Beleza. Aquilo lá foi 2019. Agora, o Milei, que é um aliado e que protagoniza essas cenas constrangedoras ao redor do Trump, o Milei foi, agiu ali e tal, e, cara, o governo americano compareceu. Eu não sei, eu tenho que pegar qual o nome qual foi o secretário que gravou um vídeo falando da Argentina, falando, nós estaremos ao lado do Milei, estaremos ao lado da Argentina. Eu acho que foi o secretário do Tesouro, ou o secretário do Comércio americano. Eu sei que foi bem claro nisso, e o resultado veio. Foi uma grande vitória da Argentina, foi uma grande vitória do Milei. É esperado ano que vem, por isso que isso é interessante. Os analistas estão falando muito vamos dizer, já um ano de PIB crescendo na Argentina, e aí o primeiro suspiro, né, após essas decisões econômicas, esse grande, vamos dizer, pacote de reformas que são doloridas, sim, para todos os setores, para os mais pobres, para a classe média, mas que são necessárias. Eles viveram uma economia... Scott Bessent, exatamente. Scott Bessent mandou a mensagem, e a real é, que bom que rolou. Foi uma derrota acachapante para as esquerdas ali. E isso vai ter efeito no Brasil e no continente. Porque se o PIB da Argentina, dentro de um modelo Milei, cresce no ano que vem, vocês podem ter certeza que isso vai reverberar como modelo para o Brasil. As pessoas vão comparar, a Argentina está crescendo e a gente não. O modelo daquele maluco funcionou e o nosso não. E eu fico curioso porque vou botar aqui, a minha pré-candidatura é a única que veio a público falar que vai andar com uma agenda de reformas muito dolorosas, enfrentando privilégios no funcionalismo. Sim, vai mexer em todos os privilégios. Vai ter que mexer em renúncias fiscais. Vai ter que mexer em, por exemplo, aposentadoria ser indexada a salário mínimo. Você não pode indexar o valor de uma pessoa que recebe um benefício, mas que está parado, ao avanço de salário de quem está trabalhando. Mesma coisa com o BPC, que inclusive está estourando. O BPC só no último orçamento aumentou de 50 a 60 bi num ano. Vocês acham, mas é pouco ou muito? É muito dinheiro. E em tese esse ano aumenta mais ainda no orçamento do ano que vem. São contas públicas colapsando. Nós vamos fazer essas reformas e isso vai dar credibilidade para o Brasil. Isso vai permitir que a gente baixe juros no Brasil. E olha só, a gente vai ter que baixar juros no Brasil e vai ter que trabalhar para ter muito investimento em capital instalado aqui, porque de nada vai adiantar a diminuir os juros se a gente não tiver junto um choque de oferta. Você fala, o que você quer dizer com isso? Se não tiver um choque de oferta aqui no Brasil, capacidade instalada para produção de bens aqui no Brasil, os juros aumentam o consumo, só que a pessoa vai consumir o quê? Vai ter uma pressão inflacionária. Então, vai ter que ser bem feito esse processo aqui no Brasil. Mas nós temos condição de fazer. Nós faremos essa super reforma. Vamos chegar no Brasil, vamos fazer uma super reforma, e eu acho que a gente terá resultados mais rápidos que a Argentina do Milei, que a situação brasileira não é tão grave quanto a da Argentina.